Olá, bom dia! Bom dia! Bom dia! Hoje a gente vai ter uma live bem especial. A gente vai estar com a Carolina, direto da Itália. Bom dia, Rica! E a gente vai ter aqui bastante informação. Todas as nossas lives são maravilhosas. A Carol tem certeza que vai trazer bastante clareza sobre os transtornos de aprendizagem. Eu já seguia ela já tinha um tempo e depois que a gente foi convidada para a gente fazer a análise do PNE, eu tive a grata honra de poder fazer contato pessoal com ela e foi assim maravilhoso. Ela já entrou, ela já está aqui com a gente e eu vou convidá-la. Peraí. Nesse. Oi, Carol! Olá, tudo Bom bem? dia, tá me ouvindo direitinho? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. E você está me Bom. ouvindo? Tô também, tudo bem. Que bom, Carol. Queria agradecer, antes da gente começar, o seu carinho de estar aqui compartilhando com a gente esse momento. Aqui no Brasil é 10 horas, aí na Itália, que horas agora? E já são 3 da tarde. Meu Deus! Então, eu queria agradecer a disponibilidade de você estar aqui compartilhando a sua história, o seu profissionalismo e trazer para a gente bastante conteúdo que possa agregar as famílias. E a gente vai falar sobre transtornos de aprendizagem. Hoje em dia traz alguns desconfortos, porque muita gente não entende, né? E pode trazer bastante dificuldade a longo prazo para o ensino e aprendizagem de criança no ambiente escolar. E a gente trazer lucidez para as famílias facilita bastante, porque afinal de contas, a maior parte do tempo a gente passa com o aluno dentro de casa. Então, eu queria que você se apresentasse. Tem muita gente que te conhece, mas tem gente que está novo no caminho, e eu queria que você tirasse esse tempinho para se apresentar. Oh, obrigada. Obrigada pelo convite. Estou super honrada. Estava te falando que estava super nervosa. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que esse é um projeto dele, né? Eu estar nessa caminhada é um projeto dele. Eu vir morar na Itália é um projeto dele. Eu não sabia que eu tinha dislexia. Eu vim descobrir aqui porque meu filho foi diagnosticado. Então, a partir daí, comecei a pedagogia, comecei a fazer o mestrado em neurociência, comecei a correr atrás de cursos profissionalizantes no âmbito da dislexia, dos transtornos de aprendizagem. Comecei a ir em congressos, então assim, eu sou uma mãe, em primeiro lugar, mãe atípica que saiu correndo, buscando informações e hoje está aqui como mãe profissional da área, dessas informações, a minha bagagem para o Brasil. Aqui na Itália a gente tem muitas informações, aqui a nossa lei está desde 2010, com todas as diretrizes, com tudo aquilo que comporta, né, a bagagem de adaptações escolares, adaptações em casa e na escola. Então vai ser um papo muito gostoso. Quero agradecer demais o convite. Ah, maravilha, maravilha. Coisa boa. A gente sabe que o transtorno de aprendizagem, ela não envolve só dislexia. A gente tem essa abordagem voltada para a dislexia, mas a gente trouxe uma visão hoje diferente para descalculia. E eu queria que você começasse falando como é que a gente pode identificar a descalculia dentro do ambiente escolar. Ok. Então, a descalculia ela é um transtorno de aprendizagem, né, como você falou, neurobiológico. Então, quer dizer, ele também nasce com essa criança e ele vai morrer também com esse jovem. A descalculia, o professor pode já começar a identificá-la com aqueles erros básicos, clássicos. A gente vê até vídeos na internet, né? A mãe corrigindo o próprio filho e falando 2 mais 2 e ele 5. Aí a mãe, É. mas não é possível, eu tô fazendo 2 mais 2 e ele 5. Então, a gente
Já ali no início ali da alfabetização, já aquele caso persistente, né, de não conseguir mesmo fazer uma soma ou uma... no início da alfabetização é soma e subtração, né? Depois Isso. começa adição e... Adição não, divisão E e multiplicação. multiplicação. Então, você começa a ver um dos sinais, você já fica atenta, tanto o Uhum. professor quanto o pai e a mãe em casa, né? Você começa a ver aquela inversão, a gente vê na dislexia a troca de letras, né? Na descalculia a gente vê a troca de números, a inversão de números, né? 87, 78, e aí você vê que aquilo é marcado, você vê que, poxa, mas ele erra sempre ali, ele está sempre trocando os números. Ou um outro exemplo, prático, a gente vê a expressão matemática ali no quinto, sexto ano, e aí aquela expressão ele começou bem, daqui a pouco ele começou a trocar os sinais, ele começou a trocar os números, ele troca o 5 pelo 3 e começa aquela inversão que no final dá um número tipo 1.700.000, sendo que o final, o resultado deveria ser 9. Então, você começa a ver essas incoerências que são persistentes, né? Essas trocas, esse não conseguir memorizar a tabuada, né? A gente sabe que esse aluno que tem tanto dislexia como descalculia, ele vai ter essa dificuldade da memorização da tabuada, que tudo é conectado, né, com o nosso cérebro, esse cerebelo aqui atrás, que é a parte do processamento motor, está tudo combinado com a descalculia. Então, são vários pontos específicos, repetitivos, que esse professor, esse aluno, esse professor, esse pai, ele precisa estar atento e falar, opa, por que ele está repetindo isso? Deixa eu procurar um profissional e ver aonde eu posso ajudar, o que eu posso fazer. Verdade, verdade. E você teria, assim, a gente falou de uma abordagem que a gente pode identificar desde a alfabetização, mas você teria material ou algo para direcionar as famílias de como trabalhar melhor a descalculia para essa criança e trazer uma perspectiva melhor? Porque, da mesma forma que na dislexia a gente tem inversão de letra, letra espelhada. A gente tem a numeração também, às vezes o 5, em vez de ver, ele vem invertido, o 3 se confunde com a letra E, né? Então a gente vê isso muito recorrente. E como é que eu posso trabalhar esse conteúdo dentro de casa? Existem materiais apropriados? Não tem? Como que a gente pode fazer? Perfeito, ótima pergunta. Eu estou bem nessa de trazer a prática, né, a realidade, porque eu estou terminando a dissertação e tem uma parte das variáveis que a gente precisa colocar a prática, né, a mão na massa. E aí, o que a gente pode trazer de prático para o professor e para os pais em casa? Um exemplo, uma coisa que pelo menos para o meu filho foi muito difícil e eu já vejo que isso é recorrente, é o sentido do espaço, né? Entender o que é direita e esquerda, em cima e embaixo, né? A sensação, aquela sensação do onde eu estou, né? É hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Trazer isso na aprendizagem, a gente precisa, principalmente com a tabuada, com o alfabeto, com a numeração, a gente precisa trazer isso em um modo concreto, né? Então, um exemplo que eu posso trazer é esse reloginho aqui. Esse reloginho comprei na Shein, baratinho, tá? Relógio chinês, ele tem um diferencial. Ele coloca toda a tabuada do 5, que a gente vê normalmente nos relógios, tá? Sim. Não sei se dá para ver. Deu para ver. Só que ele coloca a numeração 1, 2, 3 até o 12, que a criança não está habituada. Só que ele coloca também os números, aquele que a gente usa de noite, que é 13, 14, 15. Que horas são? 15 horas. Horário. Por quê? Um exemplo que aqui em casa era recorrente. Eu falava, agora são 15 horas. E o André olhava no relógio e falava, não, mamãe, o ponteiro pequeno tá no 3. São 3 horas. Eu, não, amor, mas é porque 15 e 3 é a mesma coisa. Não, mamãe. Para ele aquilo era uma confusão medonha. E para mim era uma coisa... Então, se você traz um material assim, prático, que ele vai tocar, ele vai mexer, ele vai ser muito mais prático para que ele consiga entender, colocar na prática esse sentido do espaço, né? E é interessante que ele vai memorizar a tabuada do 5 rapidamente.
final da alfabetização, né? Início e final da alfabetização, que o menino está ali todo confuso, né? Não sabe como iniciar, mas pelo menos isso daqui, eu tenho certeza que já vai ser um grande avanço para poder não sair da alfabetização totalmente cru, né? Um outro ponto que a gente traz também, isso também sempre Shen, tá? Tem uma parte de matemática do Shen, é muito bom. A gente traz também fração, divisão, expressões matemáticas. A gente usa cores para separar, né? Numeração. E aí, todo esse material, ele sai, ó. Opa, peraí, é destacável, aqui, né? Isso. E isso vai ajudar, por quê? Porque ele vai poder fazer isso no caderno dele. Ele vai fazer com papel e caneta? Sim, ele vai fazer a expressão matemática, a fração, a tabuada. Mas se você der um material palpável para ele, que ele vai tocar e que ele vai sentir o material, esse daqui é 1/3. Ok, 1/3 está em amarelo. Então, quando eu for fazer expressão matemática, eu não vou trocar 1/3 por 3/2 ou por 2/3. Porque eu sei que o amarelo é 1/3. Então, assim, a gente traz as cores, a gente traz o material tátil, para que esse aluno não se perca. Essa é a nossa questão, né? A gente se perde, a gente não sabe onde está, né? Por onde deve começar. Então, são instrumentos válidos que a gente usa e que dá muito certo para esse aluno descalcúlico. Eu participei uma vez de um laboratório na faculdade aqui em Brasília, na UNB. E eu achei fantástico, com o doutor Cristiano. Eu estava na faculdade ainda e eu trouxe essa observação porque é difícil a criança sair dos números inteiros e cair justamente na fração. Então, trabalhar o material concreto faz muita pertinência para a criança que tem essa dificuldade, mas não só para a criança que é descálcula, não, para qualquer outra criança. Eu recebi, Carol, esse primeiro semestre, uma aluna que estava tendo muita lacuna, sabe? E já estava no ensino fundamental 2, e eu tive um atendimento online, primeiramente com ela, e aí eu comecei a observar. Você está ouvindo ruído Você está ouvindo algum ruído? Que para mim tá ruindo um pouquinho. Eu vou abaixar o meu volume, ver se você acha que melhora. Tá. E aí, eu tive uma entrevista com essa estudante e ali eu percebi como estava difícil trabalhar com ela essa questão da numeração fracionária. Aí, o material, como você mostrou, às vezes as pessoas não têm condições de adquirir. Então, eu aprendi lá e eu usei também com meu filho, que meu filho é disléxico e ele não tem descalculia, mas eu achei tão pertinente, e até nas aulas que eu ministrava nas escolas que eu trabalhei, eu trouxe essa perspectiva, que foi justamente o Creative Paper. E eu vou mostrar para você, porque eu trabalhei esse semestre com essa estudante. Então, a gente separa através de divisão, tá vendo? E a gente traz a observação, e ele fica sanfonado. Então, a criança, ela consegue perceber a parte do inteiro. Então, a gente vai fazendo. Por que você tem que tirar o MMC? Por que não cabe 1/3 dentro de 1/6? E aí a gente foi trabalhando e foi maravilhoso. A metade que a gente dobra, tá vendo? E tudo com dobradura. Então, acaba que você consegue trazer essa visão e trazer uma experiência também para a sala de aula com papel criativo. E isso aqui a criança pode levar para onde ela quiser, onde ela estiver, em casa, ou você pede para a família levar. Olha, 1/12, que é um número tão pequenininho, e a gente não consegue trabalhar às vezes. Então, olha aqui, ó, 1/12. E aí eu fui trabalhando com ela e foi maravilhoso. Então, assim, a gente trabalhou também em pratinhos. Eu não tenho os pratinhos aqui descartáveis, mas a gente foi dividindo como se fosse fatias de pizza. E trouxe, assim, bastante lucidez, porque você alfabetizar, e alfabetizar eu não falo de letramento,
Eu falo trazer também a pertinência da numeração. Isso é uma forma de alfabetização também. Você trazer essa quantificação e trazer a realidade para aquela criança e trabalhar de forma estruturada. Então, é maravilhoso quando você começa a trazer elementos para você trazer lucidez, essa que é a palavra, e também conteúdo para as crianças, né? E a gente sabe também que a neurociência trouxe muito conteúdo, uma visão mais ampla em relação à aprendizagem. Você pode falar um pouco sobre a importância da neurociência para esse conteúdo? Sim, claro. É a parte que eu tô bem fresquinha, porque justamente a gente. Na verdade, eu quis fazer esse curso de neurociência porque eu queria entender o porquê que os meus filhos não entendiam. Uhum. Né? Sendo que eu tinha esquecido que quando eu era pequena eu também não entendia as coisas. Né? Eu lia e não entendia e ia fazer a prova e tirava nota baixa e o mundo continuava. E tudo bem. Hoje não é assim. Hoje você quer entender, você é mãe, você é profissional, você quer entender o porquê que não está funcionando. Foi aí que eu entrei para esse curso de neurociência. E aí, você entendendo os mecanismos, como eu estava falando para você antes, né? Entendendo que essa parte aqui de trás é muito importante do nosso cérebro, porque ele vai coordenar toda a coordenação motora, que está ligado com leitura, que está ligado com olhos, que está ligado com a matemática, que está ligado no momento de escrever, que está ligado no momento de desenhar, educação artística, está tudo conectado. Quando você entende isso, você fala, poxa, agora estou entendendo porque o meu filho escreve e cansa. Né? Essa coordenação motora fina, agora eu entendo. Então você não vai lá ficar enchendo o saco daquele aluno, você é o último que está copiando, você ainda não terminou. Né? Você não vai ser aquela mãe que vai falar, olha filho, mas por que você é assim? Todo mundo traz o para casa e você não tem que ficar pedindo no grupo do WhatsApp. Uhum. Né? Você começa a entender coisas que você fala, poxa, agora eu entendo por que meu filho lê, né? Porque o meu aluno lê com mais lentidão. Porque ele não tem aquela processamento, não é automático aquela decodificação da leitura. Agora eu estou entendendo. Então fica tudo muito mais informação, né? Quando você tem, ela fica mais leve. Você consegue passar pelo processo ou da descalculia ou da dislexia, qualquer outro processo quando você tem informação com mais leveza. A casa fica mais leve. Eu falo pro meu marido, não fala assim. Você não tá vendo que ele não tá conseguindo, não tá entendendo, mas não é o problema que ele é o que a gente pensa, né? Que ele é burro. Não é esse o problema, porque ele é inteligente. Inclusive, meu filho tem 123 de QI, ele é muito inteligente. Só que o problema é não conseguir processar aquela informação do modo, né, prático, teórico, do modo tradicional. Mas ele consegue traduzir por outras vias. E aí eu trago, né, cores, materiais. Tanto é que o meu filho, até hoje, ele está no 2º ano do ensino médio. No momento da expressão matemática, ele faz tudo colorido. Ele já sabe que se ele fizer tudo com caneta, ele vai se perder lá no final da expressão. Olha. E as expressões ficam maiores, né? Uhum. Até ele mesmo já tem essa consciência, né? De trazer isso, e a professora gosta, porque ele se esforçou tanto. Agora ele é o 2º melhor da classe dele em matemática. Olha que maravilha. De falar isso, porque na escola, aqui eles chamam de escola elementar e escola média, que seria no Brasil o Fundamental 1, Fundamental 2. Ele era péssimo em matemática. Péssimo, assim, péssimo. Só 3. E agora deu um boom, que ele é o 2º melhor em matemática. E física, em química, ele é muito bom mesmo. E ele sempre gostou, só que ele não sabia como se expressar. Então, através das adaptações, né, de trazer essas ferramentas lúdicas que parecem serem né, bobinhas, infantis, mas fazem toda a diferença na vida desse aluno descalcúlico. Ah, faz sim, faz sim. É como você falou, né, para fechar o curso de neurociência, na vida dos professores, na vida de pais também. Aqui na Itália, os pais fazem cursos. É fundamental para esse conhecimento, né? Para você ter esse conhecimento.
Até porque os transtornos de aprendizagem são fatores neurobiológicos, não é uma questão que o aluno é preguiçoso, ou então que ele tem um déficit intelectual, ou não consegue. A questão não é essa, é uma questão neurobiológica. E você trazendo adaptações para essa criança, tem aí, como você mesmo falou, o testemunho do seu filho, uma criança que apresentava bastante lacuna e hoje é o segundo melhor, né, da sala dele. Então, por quê? Porque apresentou adaptações. E essa criança vai precisar de adaptações, talvez, por muito tempo, né? Até ele entender o processo dele. Como eu falei para você, o meu filho é disléxico. Ele também usa essas ferramentas de grifagem. Então, para cada matéria, ele tem um grifa-texto diferente e ele coloca os apontamentos dele do lado. Quando ele vai fazer uma prova de redação, ele grifa aquilo que é mais importante dos textos motivadores, e isso já é uma dinâmica que foi aprendida em casa e que ele levou também como recurso para a escola. E ele está super bem hoje, graças a Deus. Né? Mas a gente vê o crescimento dessas crianças quando são oportunizadas essas adaptações. Sim, é verdade. Você vê um deslanchar, né? Vai a galope, assim, vai muito rápido. Porque E eu acho que a parece que é da vontade. noite para o dia, né, Carol? Sim, sim. Não, a vontade de querer estudar é tanta, né? Que esse aluno ele quer, mas ele não sabe como. Que faz. Uá, e isso é incrível, isso é incrível. E eu sinto, assim, muita dor no meu coração por ter essa chama, sabe, acesa de querer. A minha vida mudou com as adaptações. Então, trazer isso para a amiga, para o amigo, para pessoas do Brasil, aqui na Itália também, eu tinha alunos italianos. Então, trazer isso, você vê a transformação de vida, né? Você vê o que era antes e depois. Isso é maravilhoso, é compensador. Ah, maravilha demais. E diante da descalculia, quais são os profissionais que você orienta que a família deva procurar? Porque às vezes não existe profissionais assim diretos para trabalhar com esse tipo de público, com esse tipo de transtorno. O que você orienta as famílias a procurar como forma assim de você identificar o transtorno de aprendizagem e descalculia? Então, a primeira coisa é você procurar um profissional da área, um psicopedagogo, um fonoaudiólogo educacional, um neuropsicólogo. Eu sempre falo para as mães que me seguem de procurar um profissional que tenha feito algum curso da ABD. Por quê? Uhum, Porque eles são especialistas nos transtornos de aprendizagem. Né? Não adianta você procurar uma psicóloga que faz terapia e não entende nada, né, de uhum, transtorno ou mesmo transtorno do neurodesenvolvimento. Você tem que procurar o profissional específico e não tenha medo, né? A gente é mãe, às vezes acontece que você fala, ai meu Deus, vou perguntar para o médico se ele fez o curso tal, ele vai falar, ai meu Deus, né? Quem você acha que você é? Mas eu falo para as mães, pergunte. Olha, você tem especialidade em transtorno de aprendizagem? Você já fez algum curso? Já se foi a algum congresso? Porque você, já que você vai ter que pagar, né? Normalmente é um plano de saúde ou uma clínica. Já que você uhum. vai ter que levar o seu filho, se locomover, aquela dificuldade, eu sei porque eu sou mãe de 3, levava a Andréa na fono, levava o Marcelo na psicóloga, Vitória que tinha que fazer esporte, era aquela correria. Já que você vai ter que fazer todo esse movimento, por quê, né? Esse medo de perguntar para o profissional se ele fez algum curso especializado em transtorno de aprendizagem. Então, Uhum. pergunte, vá psicóloga, uma neuropsicóloga ou um fonoaudiólogo, mesmo o médico, né? Às vezes existem médicos que não são especialistas nessa Uhum, área. Então vá a um profissional que possa te trazer uma clareza, não uhum. confusão, mais confusão do que já existe, né? Com os É transtornos de verdade. aprendizagem. É porque isso a gente acaba tendo um perdimento, né? As famílias não sabem como ajudar, né? Então, você ter um profissional que você possa direcionar, inclusive a ABD está com curso, tem um curso, um simpósio internacional que está aberto aí para o público se inscrever e vai ser uma oportunidade maravilhosa. Você não necessariamente pode ter formação na área da educação
ou da saúde, mas ali você vai ter muita informação importante. Bota lá no arroba da ABD, né, que você vai ter ali, e como é internacional, então você vai ter muito conteúdo vindo de fora, estudos referenciados vindo de fora. Então, é uma ótima oportunidade para você ter informações e ajudar seu aluno, seu filho, né, e a comunidade onde você está. Isso é maravilhoso. A atuação do professor em sala de aula, a gente sabe que é a chave mestre e fundamental para a identificação. Esse aluno, dentro do ambiente escolar, seja em qual for a série, como eu falei para você, não foi no tempo de alfabetização que eu tive essa estudante que veio com essas lacunas de descalculia. Ela já estava no final do Fundamental 2. Como você orientaria esse professor? Ok. Você fala no sentido de como ele poderia adaptar ou ver os Isso. sinais? Ver os sinais. Eu queria que você primeiro falasse ver os sinais e como ele poderia ajudar no contexto escolar esse aluno. Ok. Então, é verdade. A descalculia a gente acaba vendo mais para frente, né? É diferente da dislexia. Então, lá Sim. no seu quarto, quinto ano, até mesmo sexto ano, você acaba tendo esses sinais. E o professor, o que ele pode ver de evidência, né? Um aluno do sexto ano, como eu tinha falado no início, essa troca de números, não conseguir fazer um problema matemático. Então, ele vai ter que ler o problema, ele vai ter que resolver o que está escrito naquele problema e ele vai ter que escrever, colocar a operação, esses 3 mecanismos, né? Ler, entender, decodificar, traduzir, colocar no papel e fazer o mecanismo da matemática no papel. Até o final, muito difícil. Né? Ele não vai ter certeza. Então, aí, o que acontece? A gente pode fazer uma junção aí. A gente falou sobre o material prático que o professor pode colocar na sala de aula, até mesmo desenhando na lousa. A gente pode colocar aquela calculadora falante. É a calculadora que fala ela fala 1, você aperta 2, ela fala 2. E do lado você coloca o fone de ouvido para não atrapalhar o colega. Né? Então, você e ela vai lá, justamente falante, porque esse aluno, ele vai, um dos sinais, ele vai inverter, né, os números. Então, falante, porque no momento da expressão, da conta, ele não vai fazer essa inversão. E se fizer, ele vai ouvir, fala, ih, coloquei 3, é 2. Ele vai lá e vai... Né? Uma coisa interessante que eu queria falar é que essas adaptações, elas não vêm para facilitar, porque o exercício é igual de todos. Né? Todo mundo vai ter Pode ser que ele tenha uma linguagem mais prática, né, mais objetiva, mas o exercício é igual a todos. Então, ele vai ter que, com aquela ferramenta, fazer aquele exercício. Então, a gente não facilita, a gente só dá o instrumento certo para que ele consiga fazer aquele caminho que o descalcúlico precisa fazer, mas com os instrumentos. Então, o professor pode também com a matemática, com o descalcúlico, ele pode trazer um mapa mental. Um exemplo, no momento de explicar, vamos ver aqui, uma divisão. Ele não precisa fazer a clássica divisão, que são os números, aquela chavinha, o outro número aqui do lado, o divisor, e fazer o resto, tal, coloca embaixo. Ele não precisa fazer aquilo. Ele pode, através do mapa mental, com figuras, colocar ali 5 cachorros. Vou dividir para 2 donos, duas pessoas querem comprar 5 cachorros. E faz o desenho do cachorro, faz ali na lousa, faz o mapa mental, né? Que no meio você coloca o nome do problema ou o nome da divisão e vai fazendo os seus ramos da árvore, que eu chamo de árvore, né? No mapa mental. Então, isso facilita visualmente esse aluno a entender qual é o lado que eu tenho que colocar o resto. Qual é o lado que eu tenho que colocar o que é dividido? Né? Como é que fazer isso para o papel? No papel a gente já sabe que clássica, a divisão clássica. Mas como é que esse aluno vai trabalhar de modo visual no papel? O professor pode desenhar isso. E isso vai beneficiar, como você falou anteriormente, né? A todos os alunos. Não necessariamente é só esse aluno que é descalcúlico. Vai ajudar o disléxico, vai ajudar aquele com TDAH que está ali dispersivo e ele viu o desenho e já foi conectando tudo. Vai ajudar os outros que não tem nada, mas tem mais dificuldade com a matemática. Vai ser uma matemática mais alegre, que normalmente todo mundo fala matemática. Né? Vai dar aquela despertada.
É, vai despertar a fala, então trazer ferramentas como o mapa mental, a calculadora, objetos práticos, até mesmo vamos levantar todo mundo. De um lado ficam 10 alunos, do outro lado ficam 5. Vamos fazer uma divisão aqui com os próprios alunos, usar o seu próprio corpo. Isso ajuda demais esse aluno descalcúlico a entender aquele cálculo, 2 mais 2 é 4, que para ele é difícil, mas coloca ali 2 amiguinhos, mais 2 amiguinhos, um desenho de um símbolo e fala para ele contar. Ele vai contar 4, ele não vai mais contar 5. Né? Não são todos os públicos que têm esse problema de fazer o cálculo mental. Né? André, meu filho, ele é super rápido com cálculo mental. Agora, né? Agora, porque quando era pequeno era mais difícil. Mas a gente sabe que não existem descalcúlicos iguais. Pode ser que tenha alguém que esteja ouvindo aqui a gente e tenha um filho descalcúlico que faz cálculos super rápidos, né? Mas, assim, a grande massa tem essa dificuldade. Então, por isso que a gente traz o palpável para que ele possa fazer, né, essa conta que normalmente é fácil, é rápida, é lógica, para ele é mais difícil. Né? Para ele não tem nada de lógico naquela tabuada sequencial. E isso é super interessante porque a aprendizagem se torna significativa. E tornar a aprendizagem significativa, isso não quer dizer que a criança vai fugir do tradicional. E eu não falo da educação rígida, eu estou falando de você apenas decorar. O conteúdo, ele é tradicional, a gente tem a BNCC que traz os parâmetros, né, de aprendizagem para aquela série, mas você trazer sentido na educação faz toda a diferença, porque a criança, apesar de reconhecer, porque a criança que tem descalculia, desortografia, dislexia, ela sabe da dificuldade que ela tem. Mas se você traz um significado para aquela aprendizagem, apesar da criança ou o adulto, seja quem for, saber da sua dificuldade, a operação de saber e entender o conteúdo, ele vai saber que ele vai entender ele na hora. Ah, não, aqui está errado. Perfeito. Não, vacilei aqui, escrevi errado. Ele já entende. Por quê? Porque a educação teve significado. Isso mesmo, isso mesmo. A gente pode falar até mesmo do pensar, né? A metacognição. Trazer esse aluno para falar, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ah, ok, entendi como faz essa subtração. Peraí, deixa eu tentar fazer essa subtração. Faça com desenho no corpo, no papel, no computador. Entendeu? Fez a prática, ok, agora eu posso até falar como, né? Eu posso até fazer uma prova oral de como é esse colocar em prática o seu pensamento para o descalcúlico é fantástico. Quer dizer que ele entendeu realmente aquele conteúdo. Você falou uma coisa que eu tenho observado em algumas escolas, que você falou que as adaptações, muitas vezes a pessoa encara, a instituição encara como facilitador, né? E você trazer adaptação não é você trazer uma facilidade, é justamente trazer uma educação, uma aprendizagem significativa, né? Então, não é facilidade, você não vai mudar o conteúdo. O estudante, ele não precisa que você, desculpe a expressão, ridicularize o conteúdo, não é isso. Você vai trazer adaptação. Adaptação é diferente de facilidade, né? Então, é bom a gente pensar sobre isso e nós temos a ciência, né? Para dizer aquilo que realmente traz efetividade para o ensino e aprendizagem. Todos eles fundados em estudos, em referências, para você trazer esse conteúdo para dentro da sala de aula. E isso é importantíssimo. O professor tem que estar sempre se atualizando para trazer essas questões e elaborar o pensar do estudante, né? Perfeito. Olha, a gente também pode até pensar num ponto de vista cultural do próprio professor. Imagina um professor que entende o cérebro desse aluno, ele vai conseguir entender a classe melhor, ele vai conseguir trabalhar melhor, ele vai simplificar, né, aquele conteúdo que provavelmente é tradicional, é pesado, né, não tem nem o livro não tem nem a linguagem dos alunos, ele vai poder trazer aquilo em uma forma mais simples.
assim, vai ajudar não só os alunos, mas na carreira desse professor. Imagina um professor que tem um curso em neurociência. Esse professor não vai ser chamado em uma escola, vai ser chamado em várias, porque vai ter um grande diferencial. Né? Vai ser um professor que vai fazer diferença nesse aluno, na vida desse aluno, né? Agora, uma curiosidade, Carol. Aí, na Itália, o PEI, como é visto? É feito um PEI para os alunos aí? Sim, sim, a gente usa também a Convenção de Salamanca, a gente usa o Uhum, PEI certinho. Esse aluno já tem direito ao PEI, mesmo sem o diagnóstico, sem o laudo, né? Como diz a convenção. Ele, uhum. após o laudo, fica mais claro, né? A gente chama de BES, que é aquilo que o aluno precisa naquele momento. Então, é um documento especial, Isso. com o laudo vira o PEI, né? Que é o Plano Educacional Individualizado. Com o laudo, os professores conseguem ver o lado, a parte mais, as habilidades desse aluno, as deficiências, o que ele tem mais dificuldade, qual é o lado que ele vai precisar de um incentivo a mais desse professor. E a parte assim que eu acho fantástica que tem aqui, e que eu tento trazer também para as mães que me contatam, né? É a parte, as duas últimas folhas são só adaptações. Eu não tenho nenhum aqui para mostrar para você, eu devia ter pego para mostrar. Mas assim, imagina um documento, tá? Imagina um documento, esse aqui é o laudo. Essas duas últimas folhas são só adaptações para esse aluno. Que Então, maravilha. o professor, cada professor tem o PEI consigo e cada professor traz essa adaptação no dia a dia. Né? Um exemplo, os meninos eles fazem prova oral programada. Então, as provas são programadas, ele tem tempo de estudar, não vai ter aquele impacto da ansiedade, porque aqui as provas orais, quem não tem nenhum transtorno, não tem data, né? Você tem que sempre estar estudando, sempre estar É. lendo, sempre. Então, não existe data. Então, aqui as provas são programadas para quem tem transtorno de aprendizagem. Um outro exemplo, as provas, elas têm, dos alunos disléxicos e descalcúlicos, as fontes são diferentes, o espaçamento é diferente. Quando a prova é no papel, eles trazem com muita clareza esse problema, um problema que é igual de todo mundo, mas para ele é muito mais objetivo. Às vezes a prova é igual, mas a professora fala, olha, faça só 3 exercícios. São 5 exercícios, faça só 3. Hoje em Uhum. dia, os meninos fazem todos, porque eles querem tirar nota alta. Oh, Mas eu meu falo, Deus. 3, por favor, faça 3, revisa, vê se tu trocou algum número. Eles, não, mamãe, a gente fez todos, tal, quero tirar nota maior. Eu, ai, Senhor, misericórdia. Ajuda, Jesus. Sim. Mas Oh, meu aqui Deus. colocam no PEI todas as adaptações, o pai e a mãe assina, antes de assinar o pai e a mãe lê esse PEI inteirinho junto com o professor. Então, se não lê e se não assina, tem problema no momento, um exemplo, se um aluno é retido e não passa de ano, os pais podem processar a escola, processa porque não recebeu o PEI, processa porque o PEI não foi assinado por eles, em nenhum momento foi cumprido o PEI. Então, esse aluno ele é reavaliado e após a reavaliação, aí sim vai ter uma decisão final. Então, assim, por os professores já estarem atualizados, já estudarem sobre transtorno de aprendizagem. Claro que tem as cabeças fechadas, né? A gente encontra ainda, Aham. e que já aconteceu aqui, mas a maioria aplicam as adaptações e não tem nenhum problema. A gente vê uma diferença, a gente nem chama de inclusão, aqui chamam mais de equidade. A gente vê que cada um precisa daquilo que realmente precisa, né? Não é que todo mundo vai ter tudo igual, não é isso. Então, Uhum. aqui a gente sente muito isso. A gente sente que fulano precisa da régua, então eu vou dar a régua para o fulano. Não que o Joãozinho não precisa. Ele vai precisar? Não, ele não precisa. Então, não vai usar. Mas o fulano, ele vai usar, porque ele precisa. Então, é dar a cada um aquilo que realmente necessita e tá tudo bem. Entendeu? A gente não vê
gozação. Não sei se é porque a Itália já é um país de cultura muito mais antiga do que o Brasil, mas esse negócio de bullying porque ele não lê direito, ou porque está usando adaptação, ou porque eu fui muito abençoada nessa escola, não sei, mas em nenhuma escola nunca a gente teve problema de bullying pelo fato de usar uma adaptação ou de... Fantástico, assim, um senso de inclusão social muito elevado. E isso faz muita diferença, porque a gente já tem autoestima lá embaixo, né? Então, quando a gente... Esse quadro, você se sente mais... né? Você se sente mais pertencente. Isso faz toda a diferença para um descalcúlico. E fica aqui um momento para depois da live, quem é profissional de educação, pensar, uma reflexão, porque você, na verdade, como a gente falou nas falas anteriores, você apresentar essas ferramentas adaptativas, né, é o que a Constituição delega, né? É a mandatária, e ela fala que você trata os iguais com as suas igualdades, desiguais perante as suas desigualdades. Então, você está trazendo equidade, né? E quando você fala do PEI, e esse um monte de requisitos adaptativos para aquela demanda, você não necessariamente utilizará a todos, mas os recursos estão ali, então você traz uma personalização para ensino e aprendizagem, né? Então fica aí para os profissionais de educação trazerem esse pensar, essa reflexão sobre para efetivar o ensino e aprendizagem dentro de sala de aula. Então, todos os recursos necessários que você puder apresentar para esse estudante, você está trazendo ali uma aprendizagem com significado. E você ter um PEI dentro da sua escola não é uma ferramenta para ficar engessada ou guardada dentro de uma gaveta. É para você fazer de fato, porque quem está perdendo é a criança. Quem está perdendo a aprendizagem com significado é a criança. Então, hoje aqui no Brasil, Carol, a gente fala muito sobre o profissional de educação estar sobrecarregado por causa das leis de inclusão. Só que você trouxe uma palavra muito pertinente, que aí na Itália não é uma questão de inclusão, é de equidade. Então, eu tenho visto muita essa fala de trazer um pesar na inclusão, sabe? Isso traz como você falou, o neurodivergente, né? Já tem uma autoimagem distorcida, porque já reconhece suas dificuldades. Então, entra no ambiente escolar que não apresenta, não proporciona tais adaptações. Então, você sabe que a longo prazo vai ter uma distorção não só neurobiológica, mas também do âmbito psicológico. Então, a gente vai ver como fator evasão escolar, reprovação recorrente, né? O bullying, né? Que você vai ver isso muito presente. Nossa, fantástico, fantástico. Então, a construção do PEI se torna-se necessário, né, dentro do ambiente escolar, justamente para que você traga equidade. Então, fica aí esse momento para você repensar suas práticas educacionais. Sim. André, eu queria só agregar uma outra coisa. Eu falei de um ponto de vista, né, de escolas em geral aqui na Itália, mas eu falo até de um ponto de vista cristão, né? No exemplo da minha igreja aqui na Itália, eu sou da Igreja Batista, e aqui lá a gente tem autistas, a gente tem disléxicos, a gente tem pessoas com TDAH, que são várias. Uhum. E aí o que não existe diferença, tipo, ele é autista, então vamos tratar assim. Ele é TDAH, então vamos tratar assim. Não existe isso. Existe que cada um vai precisar de um instrumento e tá lá, já está disponível. Um exemplo, quem tem mais dificuldade de atenção, quem tem TDAH, ou uma pessoa que tem dislexia, para a criança é
mais difícil seguir ali o versículo da Bíblia, memorizar aquele versículo da Bíblia, depois explicar o que a professora falou. Eu sou professora da escola dominical, né? Então eu trago muita coisa lúdica. Então eu coloco ali o meu flanerógrafo, vou falando, coloco os versículos da Bíblia gigante e vou falando, lembrem desse número. E a gente repete umas 5 vezes o mesmo versículo, o mesmo capítulo, o mesmo... A gente vai falando. E isso me ajudou quando eu era pequena, né? Uhum. E eu nem sabia. A minha professora da escola dominical, as minhas, porque foram várias, elas ensinavam desse jeito. E hoje eu replico isso com muito mais já consciência da dislexia, consciência que eu preciso ter esse olhar de 360 graus, né? Esse olhar para todos, eu preciso olhar todos, mas ao mesmo tempo eu preciso ver que ele precisa dessa necessidade, ele precisa dessa adaptação, ele precisa... Só que, assim, ao mesmo tempo, te repito, não é porque a igreja, mas todo mundo trata... Aqui não tem esse senso de, você é menos, então... Isso, eu como brasileira, eu me senti tão incluída, tão, sabe, tão pertencente, independente ou não. Então, eu acho que essa sua fala, né, do profissional olhar, eu acho que é fundamental, fundamental, porque muda. Às vezes você consegue um paciente, não pelo fato de como você é boa no seu trabalho, mas de como você olhou, acolheu aquele paciente e mudou totalmente até a dinâmica da família, para que a família olhasse para esse paciente com outra perspectiva. Então, a sua fala de chamar os profissionais para terem essa reflexão é muito positiva, é ótima. Se por um acaso essa criança já recebeu um diagnóstico, como é que você acha assim que ele deve ser explorado dentro do ambiente educacional? Então, a primeira coisa, o professor ele necessita ler esse laudo, né? E a gente vê que isso não acontece. É difícil um professor que pega um laudo e fala, deixa eu destrinchar aqui, ó. O que é isso? O que é aquilo? O que quer dizer? Vamos chamar a psicopedagoga desse aluno, né? Vamos ver o que ela quis dizer com isso. E, assim, esse é o primeiro passo. É você se interessar, né, por aquele documento e poder trazer, através do seu interesse, poder trazer clareza para os outros profissionais, até para os outros professores, e depois poder preencher um PEI de excelência. Né? É importante também dizer que os pais, no momento da entrega desse documento, os pais precisam ter um protocolo para que se confirme essa entrega, para que não fique assim, eu entreguei para a escola e não aconteceu nada. Entendeu? Então, o pai precisa ter xerox desse documento, a secretária precisa assinar, protocolar. Então, eu entreguei esse documento na escola, até mesmo para um futuro, vai numa Secretaria de Educação, olha, eu entreguei, o PEI não foi feito, o documento ficou lá na gaveta e ninguém fez nada. Então, sempre respaldado por uma assinatura da escola nesse documento. E, assim, o meu desejo é que todos os professores leiam esse documento. No início eu também não entendia nada. No início eu recebi o laudo do meu filho e eu olhei assim, mesmo sendo psicopedagoga, eu olhei assim e falei, ai meu Deus, tanta diferente. E aí eu falei, Jesus amado, o que é isso? Mas hoje a gente tem várias ferramentas, um exemplo aqui é o ChatGPT. Coloca esse documento em PDF no ChatGPT, pede para ele te ajudar a ler com mais clareza, a traduzir palavras que você não entendeu e vai trazer um significado para você poder ajudar esse aluno com mais efetividade, né? Com mais, como a gente falou, com mais equidade. Né? Então, o primeiro passo é esse, para depois você poder construir um PEI com excelência. Porque senão é inútil. Senão você vai fazer o PEI, copia e cola, igual a todos, né? E beleza, não é isso. Não é isso que nosso propósito aqui é justamente ao contrário, né? Trazer, te incentivar, te espronar como professor, como profissional, a ler esse documento e ver a parte de um exemplo, memória de curto prazo. Por que aquele aluno não lembra do que estudou? Por que ele não está lembrando da tabuada? Por que ele vai precisar da adaptação da tabuada colada ali na carteira dele? Né? Por que a gente vai dar essa facilidade para ele? Peraí, eu li o laudo, vi que ele tem problemas o déficit de memória, ele vai precisar da tabuada do lado dele. Não é facilidade.
É uma adaptação que ele vai usar, entendeu? Para as provas, para os exercícios. Então, uma parte que conecta com outra, que conversa com a outra. Se você não lê esse documento, se a escola não se interessar pelos seus próprios alunos, né? Aonde a gente vai chegar? Então, é bem isso mesmo. Prática. Teve uma participação aqui de uma ouvinte nossa aqui, é a Leandra. Ela está perguntando assim: a escola do meu filho se negou a me entregar o PEI. O que fazer? Então, a pergunta não, assim, a pergunta não é entregar, porque a escola não entrega. Esse documento é da escola. Da escola. Você pode pedir uma xerox do PEI, porque você precisa ler esse PEI. Os pais precisam ler, é direito dos pais. E os pais precisam assinar esse PEI. Está lá na Convenção de Salamanca. Inclusive, o aluno que é de maior idade, um que está na faculdade ou que tem 18 anos e está no ensino médio, ele nem precisa dos pais, ele próprio pode assinar, ele lê e assina. Então, assim, você precisa conhecer como pai, como mãe, né, os seus direitos, e é um direito seu ter uma cópia desse PEI, porque o documento oficial fica na escola. Mas aqui eu acho que ficou um pouco entregar o PEI em que sentido? Será que foi formular o PEI ou entregar o documento em si? No caso de não formular, não, a escola falou assim, não, nós não fazemos esse documento. O que fazer também? Aí a escola precisa se atualizar, né? Porque toda escola precisa fazer. Você como mãe, traz a Convenção de Salamanca, imprime lá, vai lá no Google, coloca a Convenção de Salamanca, leva o documento para a escola, fala, vocês estão bem atrasados, existe esse documento aqui, vocês precisam fazer, porque vocês estão aí indo em contramão com a lei, né? Uma convenção mundial. Então, a precisa estar atualizada. Se a escola não souber o que é um PEI, você reveja se realmente essa escola é adequada ao seu filho, é para o seu filho. Porque se a escola não sabe de um instrumento potente, que o PEI é potente, transforma a vida de um aluno. Se a escola não sabe fazer isso, é porque reveja se é realmente a escola certa para o seu filho. Mas se ele não faz, o que a família tem que fazer? Você sabe dizer, Carol? A família pode ir na Secretaria de Educação e pedir, né, fazer não sei se diz ocorrência ou uma reclamação oficial, dizendo a escola, o endereço da escola, o que aconteceu, né, levando até mesmo algum relatório que algum professor deve ter feito, explicando que o aluno não está indo bem, necessariamente ele precisa, não sei, aulas de reforço ou uma outra coisa, e ali as providências vão ser tomadas pela Secretaria de Educação. Não sei se existe outra via. Tem o Ministério Público. O Ministério Público também, ele tem um setor responsável e ele faz essa inquirição até. Ele cobra um posicionamento das instituições de ensino, então você pode fazer também pelo Ministério Público e, a depender da situação, você pode procurar a defensoria especializada em educação na sua cidade, no seu estado, e eles também podem fazer essa ação mais presente dentro das escolas. Perfeito. Aqui no Brasil, a gente tem a Secretaria de Educação dos estados, ele traz uma pertinência em relação às escolas particulares, né, e também as escolas públicas, né, mas isso também são duas esferas diferentes, você também pode levar isso para o Ministério Público, né, que ele é o fiscal da lei. Então, ele acaba tendo umas ações mais pertinentes. Nós temos no Brasil também, Carol, que foi assinado em novembro do ano passado, o Parecer 50. O Parecer 50, ele trouxe diretrizes do Ministério da Educação para que o PEI seja executado o quanto antes dentro das instituições de ensino. O Parecer 50, ele veio abrangendo não só o TEA, mas também as outras especificidades. Então, a gente tem o Parecer 50 e você pode ler, né, é público, é um documento público, e temos também algumas outras recomendações do Ministério da Educação,
né? Ou a resolução número 4 do Ministério da Educação, que fala que você nem precisa levar um diagnóstico para dentro da instituição de ensino. O professor, se viu que o aluno já tem dificuldade, você já pode apresentar adaptações para essa criança. E você pode formular o PLEI. E temos também a LDB, já fala sobre documentos, né, personalizados, 93, 94, 96. Nós temos leis bem específicas do disléxico aqui no Brasil, nós temos a 14.254, que também traz uma educação mais com equidade, e o documento subliminarmente está escrito ali que você precisa trazer uma personalização, um atendimento adequado para essa criança. Então, essa pergunta eu acho que foi respondida em todos os aspectos, tanto na parte de se tem o PEI, não foi entregue para a família coparticipe do documento, então você tem que assinar, tem que validar esse documento, você precisa ter a Xerox dentro da sua casa. Se por um acaso a escola se recusa a entregar o documento para você, não faz, não, aqui nós não fazemos esse documento. Então você tem aí a lei de Salamanca, tem a lei 14.254, no caso da dislexia e TDAH, nós temos também a própria LDB, a Constituição Federal e o parecer 50 e algumas resoluções do próprio Ministério da Educação que vai da região norte à região sul do país. Então, você está coberto aqui no Brasil de legislação, né, e está bem eficaz. Então, assim, tem como você buscar o recurso e, não entregou, aonde eu vou recorrer? Secretaria de Educação, ouvidoria, né, você faz uma ouvidoria, você consegue ali expor sua reclamação, mas você pode buscar o fiscal da lei, porque como é um instituto legal, temos o Ministério Público, lá você pode buscar também uma outra via para que você tenha um atendimento adequado ao seu filho. Perfeito, maravilha. Coisa boa, né? Então, assim, diante disso que a gente já entrou num outro contexto, que é a parte legal, eu queria que você falasse para a gente, Carol, ao seu ver, as informações sobre o transtorno de aprendizagem, você considera suficiente ou não diante das políticas públicas? Então, a gente pode pensar nessa formação de rede de apoio, né? A gente tem eu faço parte como voluntária no grupo Mães do Brasil, onde a gente trabalha bastante, onde elas trabalham, né? Porque eu aqui na Itália faço outros tipos de trabalho. Esse grupo trabalha bastante por políticas públicas. Então, a gente tem grupos em vários estados de mães, de alunos disléxicos, TDAH, que vão ali nos falar com os senadores, com deputados, e trazem diferença. Um exemplo é a Gabi, do Mato Grosso, trazem resultados diferenciais para que esses alunos com transtorno de aprendizagem consigam ter equidade, ter ali as adaptações feitas na sala de aula. Então, para cada região, né, para cada estado, tem o seu grupo que trabalha em prol. Mesmo, olha, vai ter a Semana da Dislexia, vocês podem iluminar a ponte tal, vocês podem dar mais visibilidade, conscientização sobre a dislexia, porque às vezes você vai conversar com um deputado, ele não sabe nem o que é a dislexia. Então, esses grupos, né, de apoio trazem essa conscientização, traz essa, vamos dizer assim, não fiscalização, mas efetividade, né, do que são na sociedade em geral, no dia a dia, e através também de políticas públicas. Então, ter esse apoio, tanto os professores quanto pais, de grupos de apoio, é muito importante. Sim, aqui em Brasília a gente tem essa parceria com o Legislativo. Os monumentos aqui em Brasília são iluminados com cores diferenciadas. E a gente, na verdade, tem duas datas, né? Uma em outubro e a outra em novembro.
Então, sobre um é internacional, reconhecimento é internacional, salvo engano, em novembro, em outubro é a nacional, né? E a gente faz essa interseção junto com o Poder Legislativo e traz toda uma mensagem, a gente, né, faz algumas ações pertinentes, caminhada aqui em Brasília para a gente trazer essa informação de forma mais ampla ao público. E as lives que a gente tem feito também, que alcançam muitas pessoas. Estou vendo aqui a participação das pessoas aqui que estão nos assistindo, e eles falando sobre como é importante a gente trazer essa lucidez, o documento PEI. Vi gente que falou, não sabia que a gente já tinha tanto respaldo legal para a gente poder cobrar o PEI dentro das escolas. Então, assim, tudo que a gente tem feito é justamente para a gente trazer informação, né? Porque muitas informações ficam escondidas, ou pela falta de visibilidade, ou pela mesma imperiosidade das instituições educacionais, né? Não querem fazer, ficam silentes diante daquela demanda e vai passando despercebido e a gente vai vendo o transtorno crescendo, a criança tendo várias dificuldades. Então, assim, fica aquele problema recorrente, né? Andréa, você falou das lives, né? Às vezes as pessoas dão um pouquinho por... aqui a gente fala contato, me vem só no italiano a palavra, mas não dão tanta importância quanto deveriam dar para uma live, né? Uma live como a nossa aqui, dando informação, falando de um modo claro, né? De um jeito honesto. Então, são importantes, trazem informações e roda o mundo. Um exemplo que eu vou te dar, eu fui contatada por uma pessoa de Luxemburgo, a pessoa que falava português de Luxemburgo. Falei, caramba, o negócio foi até Luxemburgo. Então, quer dizer, a gente não tem noção, né, da conscientização, né, dessa propagação da informação, como gira no mundo, porque o português ele é falado em, acho que 5 continentes, então os 5 então, é muita gente. Né? E ela quer ser vista, ela precisa ser vista. Muitas pessoas hoje falam, tem um boom, né, de dislexia, um boom de TDAH, mas não é o boom, é porque ninguém sabia o nome. E hoje a gente sabe. Então, tendo essa consciência, ouvindo você falar, ouvindo eu falar, ouvindo outros profissionais falarem, mães falarem, traz para você falar, sabe, até aquele alívio de, finalmente, agora eu entendo, agora eu sei como ir na escola, ou agora eu sei como ajudar meu filho na lição de casa. Então, essa conscientização é verdade. Como você falou, as lives, elas trazem uma dimensão muito grande, que às vezes a gente não tem nem noção de quanto é verdade. Grande. É verdade, eu mesma, quando a gente estava conversando no privado, eu falei para você, você está na Itália, eu estou no Brasil, eu já te seguia, eu era ali só uma espectadora de informações e hoje a gente está aqui compartilhando conhecimento com esse público maravilhoso. Então, você na Itália e eu no Brasil. Então, a gente não tem realmente a noção, né, e a dimensão, a proporção que isso alcança. Então, a gente trazer justamente essas informações, informação legal, informação acadêmica, informação de adaptação. A gente trouxe aqui vários instrumentos. Quem não assistiu o iniciozinho da nossa live vai ficar gravado, como as outras que a gente tem feito, para você acompanhar desde o iniciozinho os materiais que a gente usou de forma bem lúdica, aonde encontrar. Se por um acaso você, professor que começou agora, não tem recurso, você é de escola pública, não tem recurso, a gente apresentou um outro tipo de material também super acessível para você trabalhar. Então, assim, recurso nós temos. Informação, estamos trazendo aqui de forma honesta, lúcida, para você trazer conhecimento para dentro de sala de aula, ou então na sua clínica, você que é psicopedagogo, neuropsicopedagogo, você pode trazer esse conteúdo também para dentro da sua clínica e fazer um trabalho otimizado, um trabalho muito bom para que essa criança saia desse limbo, né, de não sei, não conheço, não vou conseguir, e você trazer efetividade de ensino e aprendizagem para essa criança. Então, tudo que a gente está trazendo aqui é muito coerente, muito pertinente, tudo fundado em informações científicas, não tem nada de achismo, tudo é referenciado.
são pessoas que, as outras lives, como a Carol também, pessoas que são conhecedoras da neurociência, que traz toda essa informação do processamento neurobiológico para que tenha uma educação de qualidade. Então, isso é maravilhoso. Aproveita! Você pode ainda participar. E a última perguntinha que eu tenho para você, Carol. A inclusão é sonhada, idealizada para todos nós. Como a gente falou na nossa fala anterior, você falou, tá tendo um boom de dislexia, um boom de descalculia, TDAH, TEA, ele sempre existiu. Se você fizer um recordar da sua sala de aula, você vai lembrar daqueles alunos que não conseguiam decorar a tabuada. Lembra que o seu avô falava da palmatória, quando errava, toma ali a palmatória, né? Antigamente a educação virava quase sinônimo de castigo, né? Sempre existiu, só que hoje o transtorno tem nome, foi nomeado. Então hoje você tem o nome, aquele aluno que faz troca, na hora da escrita, né, desortografia, o aluno que lê contrário, faz a letra espelhada, dislexia, o aluno que não consegue agregar conteúdo matemático, descalculia, o aluno que tem problema de socialização e outras questões, a gente tem o TEA. Então, hoje a gente tem vários nomes, né? Então, não é aquela criança que é esquisito, a criança que não entende, a criança que tem problema de cognição, não é isso. Hoje tem nome e tem como você trabalhar em sala de aula. Então, a inclusão, que é todo mundo idealiza e deseja, ao seu ver, no seu ponto de vista, o que a gente apresenta hoje de dificuldade, para você, é falta de conhecimento ou aplicabilidade das leis que já temos hoje? Totalmente falta de conhecimento. Porque uma vez que você tem o conhecimento das leis, você já tem um olhar diferente. Né? Uma vez que você tem conhecimento da neurociência, como funciona aquele cérebro, não estou falando de fazer um curso, vai virar um neurologista, não estou falando disso. Estou falando de aprender como funciona a neurociência no âmbito educacional, já vai transformar o modo que você adapta para esse aluno. Né, que você olha esse aluno. E aí muda o jeito que você olha a classe inteira, a sala de aula, os seus próprios pacientes, aquela família que você vai olhar e vai falar, nossa, o pai, eu acho que o pai deve ser disléxico também, peraí. Né, deixa eu organizar até mesmo a família, um profissional que vai além da própria criança, ajuda a família, ajuda a mãe, e esse pai começa a crescer até ganhar mais, um salário maior, porque começou a ler mais, começou a fazer cursos, que foi no meu caso. Né? No caso, a profissional, a fonoaudióloga, tanto é que a doutora, ela chama Borelli. Eu sempre gosto de falar dela aqui, porque ela foi além da profissão dela. Ela falou, Carol, vai fazer curso na Associação Italiana de Dislexia. Carol, tem um curso na universidade aqui e tal. Entra aqui. Carol, compra esse livro. Minha vida mudou completamente, Andréa. Porque uma profissional não olhou só para mim, não olhou só para o meu filho, né? Ela olhou para minha família toda. Isso é o que o professor ele precisa entender. Uma vez que ele tem esse olhar, né, de inclusão, de olhar o todo, não só aquele aluno, não só a sala de aula dele, ele vai entender que vai mudar ele, a mente dele, né, a cultura dele. E isso traz, isso respinga, né, como a Bíblia fala, quando você enche o vaso, aquele óleo transborda. E isso transborda na família do próprio professor, transborda nos filhos do professor. Isso é maravilhoso, é isso que transforma. Né? É verdade. Essa seria a minha conclusão, assim, vamos dizer. Maravilha. Como eu te acompanho já tenho tempo, você faz essa tutoria. Fala um pouco sobre o seu serviço, fala se você presta online, se é presencial, fala um pouco sobre essas questões. Tá, falo sim, com o maior prazer. Então, eu tenho um curso, são 2 cursos, um que chama Aluno Disléxico, Aluno Vencedor. Nesse momento, ele está fechado, porque eu estou terminando o mestrado. Eu aprendi que a gente não consegue fazer muitas coisas, a gente precisa fazer uma coisa por vez. Então, eu tranquei as turmas. E o pessoal está seguindo, quem tem problemas, quem tem dificuldade, sempre me contatam, que são as alunas, e eu dou toda assistência. Mas o curso
vivo online, ele está fechado nesse momento, só vai abrir em setembro. Eu tenho a imersão, que é esse material aqui que eu mandei para você, esse material aqui. Ele, são 4 aulas, ele está online, está no link da minha bio, a mãe ou o profissional pode entrar, o professor pode entrar, adquirir o curso, são 4 aulinhas onde ele aprende as adaptações, como aplicar elas com matemática, português, música, inglês, ciências. A base desse material é toda italiana, científica italiana. Eu trouxe algumas coisas dos Estados Unidos, daí da Associação Internacional de Dislexia, que foram alguns aplicativos específicos, mas a maioria é italiana. E é isso, e estou aqui, né, para que o que der e vier, assim, às vezes as mães têm medo de escrever, ou escrevem muito timidamente, mas o que eu posso ajudar, como eu fui ajudada, eu ajudo com prazer. A gente está aqui para servir, né? E você também tem aí o Café com Dislexia, não tem? Sim, a gente tem um podcast, Café com Dislexia, toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, com a Mônica, dos Sábios Disléxicos. Isso. E com a Mônica, o curso para adultos. A gente dá um curso para adultos disléxicos e TDAH. Muitas pessoas vêm muito traumatizadas, frustradas, psicologicamente abaladas. Então, a gente dá um escape com práticas técnicas de como ler mais rápido, de como conseguir memorizar e lembrar. Eu estava te contando, né, antes da live. Tô com medinho, tô insegura. Séria. Estava estudando um pouquinho antes aqui de falar com você, estava terminando a dissertação, que é sobre adaptações. É o que eu sei, mas sempre bate aquela insegurança, né? Então, é como o professor Robert Franklin, o Robert Frank, do livro A Vida Secreta do Aluno com Dislexia. Ele estava contando que foi chamado para um congresso, e aí ele ia palestrar, e o papel dele estava pronto para ele palestrar, e ele chegou lá em cima, começou a suar frio, esqueceu de tudo aquilo que tinha já estudado, não sabia, meu Deus, não vinha palavras. Então, assim, aquela sensação a gente acho que vai carregar para sempre, né? O disléxico carrega para sempre, mas o disléxico, ele tem, como eu falo, né? Às vezes para os professores, ele tem tudo na cabeça dele, não adianta repetir esse aluno de ano escolar, porque ele tem tudo, ele sabe, ele não sabe como aplicar, ele não sabe como jogar aquilo no papel. Mas uma vez que você dá o direcionamento, você vê que ele voa, né? Que ele vai e você fala, meu Deus, saiu da gaiola, o passarinho. Desse jeito. E é uma vitória, né? Para a família e para a criança também, porque ele sabe que ele é capaz, mas por falta de adaptação ele fica ali naquele limbo, preso, e as suas potencialidades vão todas diminuindo, né? É verdade, é isso mesmo. Ai, Carol, muito obrigada. Foi uma live maravilhosa. Você trouxe muita lucidez na sua fala, trouxe conhecimento, trouxe pertinência. Hoje a gente enfatizou a descalculia, né? Mas trouxe bastante informação, material didático, como trabalhar, e eu acredito que essa nossa fala vai alcançar muitas outras pessoas, profissionais de várias áreas, e eu agradeço em nome do Movim, tá? Por toda a atenção dispensada a nós, e a todo o público que teve com a gente esse tempinho agora na manhã, para a gente compartilhar o conhecimento. Então, muito obrigado. Você quer fazer alguma consideração final, Carol? Imagina, eu queria agradecer vocês pelo convite. Eu sei que a equipe de vocês é bem grande, então eu queria agradecer a todos e dizer que eu estou aqui disponível e pronto para trabalhar. Nesse período agora, até o final de julho, eu estou com a cabeça voltada para a dissertação, que eu vou passar pela banca no início de agosto, então eu estou voltada para... Mas eu acredito que vai ser uma vitória e estou, né, aquele medinho, mas eu acredito que vai dar tudo certo e estou muito feliz. E quero agradecer a todos que participaram e agradecer a você e o pessoal do Movim. Obrigada, Carol.
Um bom resto de dia para você, que Deus abençoe, abençoe todo mundo que está aqui nos assistindo, e até a próxima live. Mês que vem a gente tem mais uma para a gente poder fechar esse ciclo. Beijo, vai ficar gravada a live, tá bom? Sei. Beijo, tudo de bom. Obrigada.